Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute Inquisição. Nesses tempos hoje de processo penal, há muitas denúncias com relação a que o processo penal está muito inquisitório e demandas da sociedade valem mais do que a própria Constituição. Um pouco de caça às bruxas, há algo estranho no ar. Terminavas o bloco anterior. Bom, há uma questão aqui muito interessante nessa obra, é uma fala assim, passa desapercebida, mas eu acho que diz muito sobre a nossa discussão hoje, que é o diálogo entre o Guilherme e o Hubertino. O Hubertino é tido como um santo, ele é encontrado lá, ele está fugindo, né, por ser uma pessoa que defende de forma muito veemente a pobreza, isso, então ele está fugindo, e o Guilherme começa a dialogar com ele. E ele cobra de Guilherme que ele perdeu a oportunidade na posição de inquisidor quando ele revela determinadas pessoas que estavam em torno da Santa Clara e que eram, na verdade, hereges. Hereges por quê? Hereges porque defendiam determinados, enfim, umas ideias que fugiam da... Mas a grande questão é o seguinte, é que a forma como ele consegue denunciar o Hubertino, o santo, ele consegue levar essas pessoas ao conhecimento, digamos, da autoridade eclesiástica, enganando eles. Ele engana, ele se passa por alguém que quer entrar no grupo, ele se passa por alguém que quer fazer parte daquilo, ele engana esse grupo de pessoas e, ao enganar, ele consegue que essas pessoas falem e, ao falar, ele os prende e quer, portanto, que ele seja acusado. E o Guilherme vai dizer: mas tu não poderia ter feito isto. E ele responde: como não? Se eles são inimigos de Cristo, eu qualquer coisa vale. Qualquer coisa vale. Os fins justificam os meios. Isso parece um mantra na história do direito, não é? Parece um mantra na história do direito. Pode ir. Então, essa é uma questão que talvez fosse a principal, porque é uma visão minha particular em relação ao sistema inquisitório, é de que ele é tendencialmente amórfico, né, que os procedimentos se acomodam às vontades que ali se põem. Como dados, né, no ano de 2014 e 2015, o STF ele reconheceu em todos os casos que chegaram 29 declarações de nulidade no Brasil inteiro em 2 anos. Isso diz muito em relação a como há uma certa gestão dos ilegalismos dentro do processo penal brasileiro. Né? E isso fica muito mais evidenciado a partir de certos estándares que são construídos a ponto de se poder pautar, por exemplo, como o processo da Lava Jato, como um processo excepcional. São sempre essas excepcionalidades que justificam criações de regras ad hoc, né? De regras que servem unicamente para aquele fato, mas que se expandem, né? Que é a natureza. E não há nulidade sem prejuízo, não é uma trampa também? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, porque, a meu juízo, o prejuízo ele passa pela... É inerente da nulidade. Há uma contradição em termos nisso. Mas aqui há uma particularidade, né? Isso desde esta época, da época da Inquisição, aquele que se levantava na defesa do acusado poderia também estar possuído pelo demônio, não é? E logo ser também objeto de acusação. Em tempos sombrios, as pessoas que se opõem, digamos, à chamada mainstream, né, a corrente que leva, essas pessoas elas são colocadas todas no mesmo grupo e as pessoas se sentem fragilizadas. Por incrível que pareça, não há dúvida nenhuma hoje que um magistrado que queira se opor à expectativa, que se levanta forte expectativa de que não importa a forma, o caminho, isso é absolutamente relevante, ele quiser dizer algo contra isto, ele está a um passo da fogueira. Ou seja, hoje as fogueiras são diferentes, né? Hoje as fogueiras estão nos jornais, as fogueiras, elas nos destroem no Facebook, elas nos destroem em outras dimensões da vida, mas queimam também. Né? A turma do Facebook é terrível. Eu fiz um post um dia desses sobre um determinado julgamento, algo assim, e
minha mãe não lê Facebook, mas me ligou por alguma intuição, alguma coisa assim, disse assim, ela sentiu no ouvido assim que havia no mínimo 350 pessoas que xingaram ela no Facebook, né? A partir de mim, né? Claro, por ser minha mãe, né? Eu fico pensando, né, num aspecto que a gente não falou com relação à Inquisição, eu acho que é importante tocar, né? Justamente porque me parece que é uma situação em que se percebe o direito como refém da política econômica ou da economia. Muito bem, é isso Né? mesmo. Então, nós temos os bens, que é o que me interessa chamar a atenção, os bens das pessoas acusadas de heresia. Né? Esses bens vão para o Estado, em alguns casos, metade dos bens vão para o denunciante. Então, devia ser um grande negócio sair denunciando os judeus ricos, né? Tem um projeto no parlamento hoje que remunera quem denuncia. Tá? Sério? Tá no pacote aquele. Se ele está com dificuldade... Não é de estranhar, né? Exatamente. Não é de E estranhar, uma coisa assim. que a Henriette levanta, Ricardo e Fábio, que é o consequencialismo e o utilitarismo presente nas práticas inquisitórias, e hoje o consequencialismo e o utilitarismo, que é uma questão do fins justificam os meios, muito presente no direito. Sem dúvida. Essa abordagem de que o acusador pode, em tese, justificar todas as suas ações com base nos fins, e talvez o grande mote, a meta finalidade seja a do combate à corrupção, né? Muito embora nós tenhamos aí uma proposta de modificação radical do processo, do direito penal brasileiro, chamada de 10 medidas e que remete ao decálogo. Né? Tem até a prova de boa-fé. Prova de boa-fé. Como é que é a nulidade, a prova ilícita de boa-fé? Isso. Exatamente, a prova ilícita de boa-fé. Exatamente. Mas comparem isso com... Afinal de contas, de boa-fé. Que mal tem? É uma coisa impressionante. Eu acho que o mal do mundo, Lênin, se eu posso dizer uma coisa dessa, é a ignorância. É a profunda ignorância. Não há dúvida que muitos dos inquisidores tinham muito boa vontade. Acreditavam piamente estar fazendo o justo. E queimaram quem? Queimaram as bruxas, simplesmente porque elas detinham um conhecimento, às vezes até mesmo quase médico, para a cura de doenças, etc. As coisas, o conhecimento ele era transformado em magia e era perseguido. As pessoas sequer percebiam que estavam, na verdade, sendo braços de uma ideologia ou de algo maior do que elas, acreditavam efetivamente em uma autonomia que nunca existiu e agiam sempre na boa-fé. E na boa-fé milhares de pessoas foram queimadas. As pessoas perdem o senso histórico, perdem a percepção da falibilidade humana, que nós lemos fatos e a nossa leitura ela é falível e que essa leitura merece, no mínimo, a dignidade da dúvida. Eu posso estar errado. O direito quase se transforma em um processo quase mítico, ou místico, para ser mais preciso. O Vará sempre falava em desmistificação e desmitificação, ele botava um parênteses no S. Então, na mesma palavra, com S em parênteses, Henriette, tinha essa dupla questão, né, do místico e do mítico. O S em parênteses. O S estava no parênteses, então desmitificação, era o mito e o sacral. Exatamente. O meu juízo é essa grande questão que está em todo, que nos une, que nos coloca. Agora, vocês veem como nessa perspectiva, né, nós temos o direito, assumindo nessa conjuntura mítica e mística, uma posição divina, né? O saber que o outro é culpado, né? Eu sei, é a verdade que o olhar dá, né? Ou seja, é aquele olho divino que nós encontramos em muitas igrejas, em geral também nos templos maçons, né? E no dólar americano, né? Esse olho que vê tudo, que sabe tudo. Então, não há por que desconfiar. Então, o direito é isso, é esse pressuposto de que aonde ele incide, ele vê tudo e a verdade está lá, descortinada para ele, né? Então, é uma espécie de divindade.
Eu, ainda na faculdade, se ensino hoje muito a verdade real. Sem dúvida. Ontem estava dando aula falando sobre isso. O que é isto? A verdade real? Exato, exatamente. A Henriette acabou de Vem que eu lembrar trabalho disso. com literatura que não se ocupa de verdade. Essa, Eu gostaria de trazer uma questão e que algumas críticas que se colocam em torno, né, da afirmação de que o processo penal brasileiro seria inquisitório ou não. Existe uma linha crítica em relação à própria crítica que estabelece que o processo penal brasileiro ele descende dessa linha, afirmando que nós teríamos 3 órgãos muito distintos: o juiz, o Ministério Público e o acusado. É interessante notar que um penalista, mas também processualista alemão, o Bernd Schunemann, ele afirma que o sistema inquisitório, ou uma concepção autoritária de processo, ela estaria caracterizada por uma aglomeração quântica de poderes. E é interessante se notar em paralelo com o crescimento da população carcerária norte-americana, que coincidentemente o boom da população carcerária norte-americana se dá a partir do final da década de 60 para a década de 70, quando é justamente o empoderamento massivo dos poderes do Ministério Público, ou seja, das dações orçamentárias, mas também em relação à ampliação dos poderes, inclusive na questão referente aos acordos, às possibilidades de acordos. Plia. Exatamente. Plia Bargaining. Exatamente. Esse é um sonho, né, brasileiro, isso também, que aliás já está se fazendo muito isso, né? A questão é quem fiscaliza isso. Se uma pena de 30 anos, 20 anos, vira 1 ano com tornozeleira. Ok, mas qual é o critério disso? Uhum. Não só a questão do critério, como também quais são os elementos que levariam a pessoa a optar por isto, não é? Porque eu li, não faz muito tempo, em sites americanos, portanto, sites jurídicos americanos, uma questão muito importante, que muitos optavam pelo acordo por medo da insegurança que o processo colocava. Eram inocentes, mas é melhor garantir um acordo aqui do que defender uma inocência na insegurança que o futuro possa colocar. Então, isso é meio profético, isso. E descritivo. E ao mesmo tempo profético. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Henriette. Obrigado, Fábio. Direito e Literatura fica por aqui. Assista este e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e no canal do YouTube da TV e Rádio Unicinos. Não esqueça de participar e fazer sugestões. Espero você no próximo encontro para outras grandes discussões. O de hoje foi belíssimo, teve Edgar Allan Poe, teve Humberto Eco, e teve Kafka e uma pitadinha de Pierre Legendre. Até mais.